Imagina que por trás dessa sua vontade quase incontrolável de ficar deitado o dia inteiro, exista algo muito maior do que cansaço, preguiça ou falta de disciplina. Imagina que existe uma inteligência espiritual observando você, não para te julgar, mas para te revelar algo que você nunca percebeu. Imagina que esse peso que te prende na cama, essa sensação de que o mundo começa e você não começa junto, não seja o fim da linha, mas o começo de um chamado. E se justamente no pior dia da sua semana, Deus tiver decidido fazer o seu melhor movimento? Porque pensa comigo, não é coincidência você estar ouvindo isso. Não é acidente você ter chegado até aqui. Tem gente que só procura Deus quando está no auge, mas tem outras almas, almas profundas, almas sensíveis, almas feridas, que Deus só consegue alcançar quando elas estão exatamente assim, quietas, cansadas, meio quebradas, meio vazias. A cama vira um altar estranho onde você não consegue fingir força, não consegue colocar máscara, não consegue performar. E é quando você finalmente para que Deus finalmente fala. Mas antes de entender o que Ele está querendo te mostrar, a gente precisa olhar de frente para o que está acontecendo na sua alma. Porque essa vontade de deitar não é simples, não é superficial, ela não nasce por acaso. Algo dentro de você foi se desgastando, se calando, se acumulando, talvez por meses, talvez por anos, talvez por uma vida inteira. Não é ontem que você ficou assim. Ontem apenas foi o dia em que ficou impossível de esconder. Existe um tipo de cansaço que é físico, claro que existe. Noites mal dormidas, ansiedade, excesso de telas, hormônios bagunçados, estresse acumulado, sobrecarga emocional. Deus não ignora isso. Ele não espera que você reze um salmo e magicamente deixe de ser humano. Ele sabe que você tem corpo, e o corpo fala. E quando o corpo fala demais, ele te deita. Às vezes, deitar é a única linguagem que o organismo encontrou para pedir socorro. Mas existe outro cansaço que é ainda mais profundo. É o cansaço da alma. É aquele que não melhora com descanso. É o cansaço que aparece depois de batalhas internas que ninguém viu. Batalhas que para o mundo foram invisíveis, mas para Deus foram enormes. Você foi forte demais por tempo demais. E o mundo, que exigiu tudo de você, agora te chama de preguiçoso por não conseguir levantar. O mundo não entende, mas Deus entende perfeitamente. Padre Pio dizia que a alma sofre primeiro. Ele via isso continuamente. Via pessoas jovens, capazes, inteligentes, mas emocionalmente esmagadas, espiritualmente cansadas, psicologicamente esticadas além do limite. Ele sabia que antes do corpo desabar, a alma já estava sangrando em silêncio há muito tempo. Talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você. Seu corpo apenas acompanhou sua alma que pediu trégua. E olha só, você não precisa fugir disso. Não precisa fingir que está tudo bem. Não precisa se envergonhar por estar cansado. Deus jamais te humilha por estar fraco. Jesus se aproximava exatamente dos que estavam prostrados, dos que não conseguiam mais caminhar, dos que tinham perdido forças. Ele não os puxava pelo braço como quem arrasta um culpado. Ele os levantava como quem devolve dignidade. Então, presta atenção. Essa vontade de ficar deitado o dia todo pode ser muita coisa, mas existe uma leitura espiritual que você nunca fez, e talvez este vídeo seja a primeira vez que você escute isso desta forma. Às vezes, esse desconforto extremo, esse peso, essa paralisia suave, é o sinal de que você chegou ao limite da vida que vinha levando. Não dá mais para continuar no automático. Não dá mais para viver em velocidade de sobrevivência. Não dá mais para ser a mesma pessoa. E antes de Deus abrir um caminho, Ele fecha uma porta. Antes de Ele levantar você, Ele deixa você sentir o fundo da cama, porque é ali que a alma fala verdades que você estava evitando há tempo demais. E tem outra coisa, o inimigo também vê esse momento. Ele sabe que quando você está cansado, você está vulnerável. Ele sabe que você ouve mais as acusações internas. Ele sabe que quando você está prostrado, o desânimo entra mais fácil. Então ele sussurra: você não presta, você nunca vai melhorar. Você é preguiçoso. Ninguém sente isso, só você. Você sempre estraga tudo. Deus já desistiu de você. Mas presta atenção.
Essas frases não têm a voz de Deus. Deus não quebra você, Ele molda você. Talvez você esteja ouvindo isso enquanto olha para o teto, com os olhos um pouco marejados, tentando entender por que é tão difícil viver nos últimos meses. Talvez você sinta um peso no peito que não sabe explicar. Talvez ache que está falhando com todo mundo. Talvez ache que Deus está te castigando. Não está. Ele está te chamando para olhar para dentro, chamando para entregar coisas que você escondeu, chamando para parar de lutar sozinho, chamando para permitir que Ele toque onde dói. Então, antes de continuar, faz uma coisa pequena. Respira, de verdade. Respira devagar. Deixa o ar entrar nos lugares onde o medo se esconde. E se você tiver coragem, mesmo fraquinho, mesmo sem fé perfeita, diz a Deus uma frase simples: Senhor, eu tô aqui. Só isso. Você não precisa sair correndo, não precisa levantar agora, não precisa provar nada. Apenas estar aqui, consciente, aberto, vivo, já é o suficiente para que Deus comece a agir. Você já percebeu que existem dias em que levantar da cama parece impossível, mas não porque o corpo está exausto. É como se algo estivesse empurrando você para dentro de si mesmo. É um tipo estranho de silêncio, um vazio que não grita, mas pesa. Você tenta pensar em tudo o que deveria fazer, mas cada responsabilidade parece a quilômetros de distância. E ao mesmo tempo, você sente uma culpa suave, uma sensação de eu deveria ser mais forte, eu deveria tentar mais, eu deveria ser alguém melhor. Só que essa autocobrança não te levanta, ela te afunda. E existe um nome antigo, profundo e muito preciso para esse estado: assídia. Os monges do deserto descreviam isso como a paralisia da alma. Não é preguiça, não é fraqueza moral. É como se o espírito entrasse num nevoeiro, num tédio espiritual tão profundo que qualquer movimento interior parece inútil. Eles diziam que era o demônio do meio-dia, a tentação que vinha quando a alma estava no limite, quando já tinha tentado ser fiel, já tinha tentado ser forte, e tudo parecia um esforço sem sentido. Hoje, a assídia se disfarça de modernidade. Ao invés de sentar numa cela de madeira e encarar o próprio coração, você pega o celular, abre redes sociais, entra em vídeos curtos, roda a timeline compulsivamente. E quanto mais você roda, mais vazio você fica. E quanto mais vazio, mais cansado. E quanto mais cansado, mais vontade de voltar para a cama. É um círculo vicioso que quase ninguém percebe, mas Deus percebe. A assídia acontece quando sua alma está tentando te avisar que você está vivendo longe do seu centro, longe da sua verdade, longe da voz de Deus. E ela começa a ficar inquieta, desconfortável, sufocada. Só que como você não sabe interpretar esse movimento interior, você sente como peso, como cansaço, como um desejo de ficar imóvel. É como se sua alma estivesse dizendo: assim não dá mais. Só que você escuta como: eu não presto. E tem mais. Muitas vezes a assídia aparece justamente quando você está prestes a dar um passo espiritual importante. Presta atenção nisso. Você decide rezar mais, você decide mudar de vida, você decide se confessar, você decide buscar Deus de verdade. E de repente, você sente aquela ladeira interna, a motivação evapora, o corpo pesa, o sono vem, o celular chama, a cama gruda. Parece até sobrenatural, e em parte é mesmo. Toda alma que tenta se aproximar de Deus passa por resistência espiritual. A assídia é como se fosse uma bruma tentando te fazer desistir antes mesmo de começar. Padre Pio reconhecia isso em muita gente. Ele via penitentes que diziam: Padre, eu quero mudar, mas não consigo levantar, não consigo reagir, não consigo dar o primeiro passo. E ele respondia com firmeza e misericórdia: Deus não exige perfeição, Deus exige sinceridade. E sinceridade significa admitir: eu não estou bem. Isso por si só já desperta a graça. A assídia também pode ser um sintoma de transformação profunda. Você já percebeu que algumas coisas que antes te davam prazer, hoje só te cansam? Lugares que antes te enchiam de energia, hoje te esvaziam? Pessoas que antes te faziam bem, hoje te drenam?
Isso é porque sua alma está mudando de frequência, e toda mudança interior profunda passa por um período de desconexão com o velho, antes de se conectar com o novo. Só que esse meio do caminho é desconfortável, e no desconforto você deita. Deita porque não sabe para onde ir. Deita porque o futuro está nebuloso e o passado perdeu graça. Deita porque a alma está em processo de desentificação. Deita porque sente saudade de algo que ainda não existe. E Deus, silenciosamente, te acompanha nisso. Mas também existe a dimensão do inimigo. Ele ama esse estado meio cinza. Ele adora quando você não está pecando gravemente, mas também não está vivendo sua vocação. Ele quer você morno, quer você confuso, quer você anestesiado. Por isso ele joga pensamentos sutis, quase imperceptíveis, mas extremamente eficazes. Não tenta, não adianta, você não vai conseguir, não vale o esforço. A assídia é muitas vezes o campo preferido do inimigo, porque é ali que ele paralisa sem violência. E Deus entra aqui de um jeito totalmente diferente. Ele não te empurra da cama com brusquidão. Ele te chama suavemente. Ele coloca em você pequenas percepções, um incômodo com o próprio estado, uma saudade de quando você tinha fé viva, um desejo de ouvir algo que te construa, um chamado a olhar para dentro, uma frase que toca o coração, um impulso pequeno de oração. Isso é graça, é Deus cutucando você no silêncio. Então, enquanto você está aí, talvez deitado ainda, talvez sentado com a cabeça baixa, faz algo agora. Reconhece dentro de si que essa paralisia não é tudo que existe. Reconhece que por trás dessa apatia existe uma alma tentando nascer de novo. Reconhece que Deus está tentando conversar com você usando exatamente essa fase. E diz para Ele, do seu jeito: Senhor, eu não sei como reagir, mas não quero viver anestesiado. E quando essa frase sincera sai da boca ou do coração, a assídia perde um pouco do seu poder. E Deus avança um passo. Você já reparou como na noite interior você faz planos maravilhosos? Acordar cedo, tomar um café com calma, fazer oração, organizar o quarto, responder mensagens, colocar a vida no eixo. Você até sente uma esperança, uma vontade de mudar, um desejo sincero de começar de novo. E assim você adormece, acreditando que o amanhã vai ser diferente. Mas o amanhã chega e parece que alguém apertou um botão invisível dentro de você. O corpo pesa, a mente se enche de desculpas, o travesseiro te chama, a cama vira um abismo confortável. O entusiasmo da noite anterior desaparece como se nunca tivesse existido. E você fica preso num diálogo interno cansativo. Levanta, não consigo. Tenta, pra quê? Essa é uma das dinâmicas espirituais mais comuns e mais perigosas. É a guerra entre a graça que quer te levantar e o desânimo que quer te sepultar. E o desânimo sempre aparece com lógica convincente. Ele diz que não vale a pena, que você vai falhar, que não adianta tentar. E você acredita, porque quando a alma está frágil, qualquer argumento pessimista parece verdadeiro. Padre Pio enfrentou isso com milhares de pessoas. Ele dizia que o inimigo não precisa te fazer cometer grandes pecados para destruir sua vida. Basta te manter paralisado. Basta te convencer de que você não consegue. Basta te fazer acreditar que você não deveria nem tentar. É a paralisia espiritual, a morte lenta da alma, gota a gota. Mas vamos olhar isso de outro ângulo. E se cada vez que você sente esse peso absurdo, essa imobilidade, essa vontade de jogar o dia no lixo, for, paradoxalmente, a prova de que a graça está se aproximando? Porque onde a graça chega, o inimigo reage. E onde Deus está prestes a mover algo dentro de você, aparece uma resistência proporcional. O peso que você sente não é fraqueza, é guerra. E numa guerra, o menor movimento conta. Às vezes você acha que só vale a pena se você conseguir levantar animado, disposto, cheio de motivação. Mas a espiritualidade nunca funcionou assim. Deus valoriza a fidelidade pequena, a determinação frágil, a coragem tímida, o movimento mínimo. O Evangelho está cheio disso. O homem que oferece 2 moedinhas, o paralítico que só consegue dizer, me ajuda, o apóstolo que afunda, mas grita, salva-me, a mulher que toca a barra do manto.
Você não precisa levantar como um atleta, você só precisa levantar como alguém que deseja viver. E esse desejo, mesmo fraco, já é obra da graça. Então faz o seguinte, imagina Jesus entrando no teu quarto agora. Ele não entra te cobrando, não entra te acusando. Ele entra com aquela calma divina que desmonta qualquer defesa. Ele olha para você deitado e não vê preguiça. Ele vê ferida, ele vê sobrecarga, ele vê tentativas fracassadas. Ele vê uma alma que ainda não aprendeu a se amar do jeito que o céu ama. E sentado na beira da sua cama, ele te pergunta, não com cobrança, mas com ternura: o que você precisa de mim hoje? Não amanhã, não quando estiver bem. Hoje. E talvez você nem saiba responder. Talvez tudo o que você consiga dizer é, eu não sei, e isso já basta. Deus não precisa de explicações elaboradas. Ele só precisa que você abra um mínimo de espaço para ele agir. O resto ele faz. Ele corrige, ele ilumina, ele fortalece, ele te conduz. Mas mesmo assim, existe uma coisa que você pode fazer: dar um passo mínimo, um passo simbólico, um passo quase invisível. Levantar por 30 segundos, abrir a janela, sentar na cama, sussurrar uma oração curta, respirar fundo, beber água, arrumar um canto do quarto, mandar uma mensagem para alguém dizendo, ora por mim. Parece pouco? Não é pouco, é enorme, porque esse pequeno gesto quebra a espiral da paralisia, é um ato de resistência espiritual. E aqui está algo que talvez te surpreenda. Você não precisa confiar em você, você só precisa confiar nele. A força não é sua, a estabilidade não é sua, a constância não é sua, é ele quem sustenta. Você só oferece sua fraqueza. É assim que funciona. Você entrega o pouco, Deus faz o muito. E quando você entende isso, a cama deixa de ser prisão e vira campo de batalha vencido, porque você pode até cair nela, mas não vive mais nela. A cama se torna um momento, não uma identidade. E sua alma começa a levantar antes mesmo do corpo levantar. Agora, respira. Diz dentro de si, Jesus, eu quero querer, mesmo que você ainda não queira. Esse é o começo. Chega um ponto em que você precisa fazer algo que talvez evite há meses: encarar a sua própria verdade. Não a verdade que você mostra para os outros, não a verdade que você publica nas redes, não a verdade que você ensaia quando perguntam tudo bem, a verdade nua, crua e silenciosa. A verdade que dói admitir até para si mesmo. E essa verdade não precisa ser dramática. Às vezes ela é simples. Eu não estou bem. Eu não consigo sozinho. Eu estou cansado demais. Eu tenho medo de pedir ajuda. Eu me afastei de Deus. Eu não sei mais rezar. Eu não sei por onde recomeçar. Essa verdade, quando colocada diante de Deus, deixa de ser acusação e se torna ponto de partida. O mito moderno do eu me basto adoece a alma. Você não foi criado para viver sozinho, fechado, sufocado, tentando resolver tudo com força mental. Deus te fez para comunhão, com Ele e com pessoas. Quando você se isola completamente, quando guarda seus medos só para si, quando você tenta empurrar a vida estando emocionalmente esgotado, a alma não aguenta, ela cede. E quando a alma cede, o corpo deita. Não porque você é fraco, mas porque ficou impossível carregar sozinho um peso que não foi feito para ser carregado sozinho. Talvez essa verdade tenha te perseguido em silêncio durante meses. Talvez você tenha sentido vontade de dizer a alguém, eu não estou bem, mas recuou por medo de parecer dramático, por receio de ser incompreendido, por vergonha de admitir que não é tão forte quanto parece. Então você guardou tudo, empurrou tudo, engoliu tudo. E agora o corpo está dizendo o que sua boca nunca disse. Chega. E é aqui que muitas pessoas confundem. Acham que Deus espera que elas se arrumem sozinhas para depois se apresentarem a Ele. Acham que precisam voltar a rezar bonito, voltar a ser disciplinadas, voltar a ser constantes, para então serem dignas de voltar para Deus. Mas com Deus é justamente o contrário. Ele não quer você arrumado para começar. Ele quer você verdadeiro. Ele quer exatamente essa versão sua, cansada, lenta, confusa, desorganizada, caída. Porque Deus não trabalha com versões imaginárias de você. Ele trabalha com quem você é hoje.
Padre Pio dizia que é justamente quando a alma está mais fraca que Deus se aproxima com mais ternura, porque ali não há espaço para arrogância, para auto-engano, para máscaras. Ali há apenas verdade, e Deus só opera milagres em terreno de verdade. Por isso é tão importante dar nome ao que está acontecendo, não para se vitimizar, não para dramatizar, mas para trazer à luz aquilo que, escondido, se torna veneno. Você pode até não ter forças para levantar da cama o dia inteiro, mas você tem força suficiente para dizer a Deus: Senhor, eu estou ferido. Eu preciso que o Senhor me carregue por um tempo. E Ele carrega. Ele sempre carregou aqueles que não conseguiam dar um passo. Existe também algo profundamente espiritual no reconhecimento da própria fragilidade. A maioria das pessoas foge da dor, tenta abafar, tenta se distrair, tenta se entorpecer. Mas quando você, diante de Deus, diz: eu não consigo mais fingir força, você está fazendo exatamente aquilo que os santos fizeram antes de serem santos. Você está se rendendo. Rendição não é derrota. Rendição é o começo da cura. E talvez sua grande mentira interna seja esta: ninguém vai me entender. Só que alguém já entendeu antes mesmo que você tentasse explicar. Deus. Antes mesmo de você saber o que está acontecendo com você, Ele já estava vendo, já estava lendo sua alma, já estava percebendo a queda do seu ânimo, o encolhimento da sua esperança, a lentidão dos seus passos. Nada disso surpreende Deus. Nada disso afasta Deus. Pelo contrário, é justamente isso que o atrai até você. E se hoje você conseguisse pelo menos uma vez parar de lutar contra si mesmo? E se hoje você conseguisse admitir que não tem sido fácil? E se hoje, pela primeira vez em meses, você conseguisse olhar para sua alma com compaixão, em vez de raiva? Você não imagina como isso abre espaço para Deus entrar. Então respira. Coloque uma mão sobre seu peito por um instante. Sinta seu coração batendo, mesmo cansado. Isso significa que Deus ainda está te sustentando. Ele não te deixou, Ele não desistiu, Ele não virou o rosto. Ele está aí, esperando você parar de fugir de si mesmo para Ele finalmente poder fazer aquilo que só Ele sabe fazer: reconstruir você a partir da sinceridade mais profunda. E acredite, Ele vai fazer. No tempo dele, no ritmo dele, mas vai. Tem uma coisa que quase ninguém te contou. Tem horas em que tentar aguentar firme sozinho deixa de ser força e passa a ser teimosia que te machuca. Tem momentos da vida em que o sinal mais maduro de força espiritual não é dizer "eu dou conta", mas admitir "eu não consigo continuar assim". Quando alguém quebra uma perna, ninguém diz "força, tenta andar, tenta subir escada, seja resiliente". A gente leva ao médico, a gente cuida, a gente respeita o limite. Mas quando a alma está fraturada, quando sua vontade de levantar desaparece, quando até respirar parece pesado, aí as pessoas dizem, reaja. Como se reagir fosse um botão que você aperta e funciona. Como se tudo fosse uma questão de força de vontade. Não é. Deus nunca pediu para você vencer batalhas impossíveis sozinho. Ele nunca te chamou para ser autossuficiente. Isso é coisa do mundo moderno, essa lógica cruel de que você precisa ser forte o tempo todo, que você precisa resolver tudo sozinho, que pedir ajuda é sinal de fraqueza. Essa lógica não vem do Evangelho. O Evangelho diz, carreguem os fardos uns dos outros. Isso significa, você não nasceu para sofrer isolada. Talvez você precise admitir que está além da exaustão, que seu corpo não está conseguindo acompanhar tudo que você exige dele, que sua alma está gritando em silêncio para alguém ouvir, que você precisa sim de apoio, que você precisa sim de cuidado, que você precisa sim de ajuda profissional, e não há nada de pecado nisso. Padre Pio enviava pessoas ao médico com naturalidade. Ele dizia, a graça aperfeiçoa a natureza, não a destrói. Se sua química cerebral está desregulada, se há ansiedade, depressão, burnout, pânico, isso não se resolve só com oração. A oração te fortalece, mas Deus pode usar um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra como instrumento dele. Não tenha medo de buscar ajuda. Não tenha vergonha de admitir que não está bem. E além da ajuda profissional,
Existe outra ajuda que você talvez esteja evitando. Falar com alguém que realmente te escute. Não um desabafo superficial, não uma frase por alto, mas uma conversa honesta. Eu estou mal, eu não estou conseguindo, eu preciso que alguém me acompanhe. Uma pessoa certa, uma pessoa madura, uma alma boa, pode ser o fio que Deus usa para puxar você de volta para si mesmo. Mas lembre-se, não é com qualquer um. Nem todo mundo tem maturidade para lidar com sua dor. Por isso, peça a Deus discernimento. Peça que Ele coloque no seu caminho alguém que seja ombro, não peso. Alguém que acolha, não julgue. Alguém que compreenda, não minimize. Você não precisa contar tudo de uma vez. Pode começar com pouco. Pode mandar uma mensagem simples. Eu estou passando por um momento difícil. Você pode orar por mim? Às vezes, só de ver sua dor nomeada, a alma respira um pouco melhor. Não é fraqueza admitir fragilidade. Fraqueza é continuar lutando sozinho até quebrar por completo. A humildade de pedir ajuda é uma das maiores portas que Deus usa para começar a cura. E se hoje, você, ainda que cansado, ainda que tremendo por dentro, mesmo deitado, pudesse dizer para si mesmo: eu não preciso passar por isso sozinho, esse pensamento pode ser o início da sua saída da escuridão. Agora que você já reconheceu o que está acontecendo dentro de você e já compreendeu que pedir ajuda não é fracasso, mas sabedoria, eu quero te apresentar algo que chamo de mínimo espiritual de sobrevivência. São pequenas práticas que mantêm sua alma respirando mesmo nos dias mais pesados. Especialmente nos dias em que você sente que não consegue ser a sua melhor versão. Quando a alma está ferida, não adianta exigir grandeza. Não adianta dizer, a partir de amanhã vou rezar 1 hora por dia, ou vou transformar completamente minha rotina. Qualquer expectativa grandiosa vira gasolina para o desânimo. O que você precisa agora não são saltos, são passos pequenos e constantes. Pense nisso como gotas de água que mantém viva uma planta que está quase seca. Comece pelo corpo. Seu corpo é espiritual também. Ele carrega as suas emoções, ele armazena seus medos, ele sente sua história. Se você passa o dia deitado, sem se mexer, sem comer de forma adequada, sem tomar água, sem ver luz do dia, tudo dentro de você sinaliza morte. Você não precisa virar atleta, mas pode decidir. Todos os dias, por mais difícil que seja, eu vou levantar pelo menos uma vez para lavar o rosto, beber água e abrir a janela. Isso é espiritual, isso é resistência contra as trevas. Depois, olhe ao redor. O seu quarto fala com você. Bagunça constante, coisas acumuladas, escuridão permanente, tudo isso alimenta o desânimo. Escolha uma única coisa, só uma. Pode ser arrumar a cama, pode ser liberar um pedaço da mesa, pode ser tirar um lixo do quarto. Isso parece pequeno demais, mas simbolicamente é enorme. É você dizendo, a ordem ainda pode voltar, a vida ainda pode entrar. Agora, sobre oração. Talvez você esteja há muito tempo sem rezar. Talvez você tenha perdido o hábito. Talvez sinta vergonha. Talvez ache que Deus não quer ouvir você. Mas Deus não escuta a oração baseada em desempenho. Ele escuta a oração baseada em sinceridade. Comece com uma frase, só uma. Ao acordar, diga: Jesus, eu te entrego o que eu sou hoje. Antes de dormir, diga: Jesus, obrigado por não desistir de mim. Se conseguir um Pai Nosso, ótimo. Se conseguir abrir o Evangelho e ler 5 linhas, melhor ainda. Se não conseguir nada disso, segure um terço na mão por alguns segundos e diga: me ajuda. A oração não é medida pelo tamanho, mas pela verdade. Por fim, relação. A alma adoece quando se isola. Você não precisa socializar muito, não precisa fingir alegria, mas tente manter um laço, por menor que seja. Uma mensagem enviada, um áudio rápido, uma conversa curta, uma ida breve à missa, mesmo silenciosa.
Não permita que o inimigo te coloque no canto da vida. Mesmo ferido, tenha um ponto de contato com o mundo. Se tudo isso parecer demais, escolha só um gesto hoje. Só um. Um microgesto feito com intenção vale mais do que 1000 boas ideias nunca realizadas. Pequenos atos diários, quando acumulados, constroem caminhos inteiros. Se você chegou até aqui, se ainda está ouvindo, respirando, absorvendo, isso já diz muito mais sobre você do que você imagina. Diz que apesar do cansaço, da vontade de desaparecer, da apatia, da dor silenciosa, você ainda deseja viver. Você ainda deseja encontrar Deus. Você ainda deseja sentido. E isso é precioso. Precioso demais para ser ignorado. Agora, com tudo o que você ouviu, eu quero que você faça um exercício interior simples, mas muito poderoso. Escolha uma coisa que mais tocou seu coração. Pode ser uma frase, uma imagem, uma ideia, uma verdade, algo que acendeu uma pequena chama. Segure isso dentro de você. Transforme isso em sua âncora. Porque nos dias em que você estiver mal, e eles ainda virão, essa pequena âncora vai te lembrar que Deus já começou algo dentro de você. E Deus nunca começa algo que Ele não pretende terminar. Se você me permitir, eu quero te dizer algo diretamente, como se estivesse sentado à beira da sua cama agora. Você não está sozinho dentro da sua própria alma. Deus está aí. Ele não chegou agora. Ele sempre esteve. Mas hoje, talvez pela primeira vez em muito tempo, você teve coragem de escutar. E algo vai mudar. Não de uma vez, não em um único dia, mas vai. Por isso, eu quero te pedir um gesto simples, mas profundo, quase como uma oração escrita. Escreva nos comentários com intenção verdadeira: Senhor, levanta a minha alma. Não é só uma frase, é um pedido, é um consentimento, é um sinal para o céu de que você não quer mais viver deitado por dentro. E se essa mensagem foi importante para você, deixe também o seu like e se inscreva no canal. Isso não é sobre números, é sobre permitir que este tipo de palavra alcance outras pessoas que estão agora exatamente onde você está, achando que não tem saída. Que São Padre Pio interceda por você. Que Jesus toque sua alma com ternura. Que Deus coloque luz onde antes havia sombra. Que Ele te dê força para continuar. E que mesmo nos dias ruins, você se lembre desta única verdade. A sua alma ainda pode se levantar. E ela vai. Eu caminho com você. Um passo de cada vez.